Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Mater mea et fratres mei, qui sunt qui verbum Dei audiunt et faciunt. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que escutam a palavra de Deus e põem em prática. Jesus fala muito, né? Aquele que escuta a minha palavra e a põe em prática. Estou escutando esse livro. É um livro de administração pessoal, da vida, de empresas também, da carreira, famoso, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficientes, muito eficientes, altamente eficazes. Stephen Covey, é um livro antigo, famoso. E também interessante, está me causando uma impressão muito boa, assim, né? Várias coisas interessantes. São 7 hábitos, estou no 5º, e achei muito interessante um diálogo que ele se detém longamente para explicar esse 5º hábito, que ele enumera como, que ele enuncia como: procure antes compreender do que ser compreendido. E é uma coisa assim meio... Em geral, os hábitos podem parecer, o que ele fala, meio óbvio, já faço, mas depois, quando tu vê um pouquinho o que ele está dizendo, tu fala, não é tão simples assim esse negócio, né? E ele relata bem um diálogo entre pai e filho, bem assim, verossímil. O filho que chega, pai, o colégio é uma porcaria, acho que eu quero já parar de estudar. Parece que nos Estados Unidos é algo mais frequente isso, né? Um rapaz que escolhe abandonar o ensino médio e começa a trabalhar já. E como uma opção assim, né? Podendo fazer, mas ele escolhe não fazer. E aí o pai, não, o filho é importante. E é interessante, ele relata, o autor, né, e vai falando da comunicação não verbal, não expressa. Ele vai tentando ler o pensamento daquela criança, daquele guri, e que o pai, quem sabe, não está conseguindo ler, não está conseguindo entender. E o resultado é um diálogo completamente equivocado e infrutífero. Eu achei interessante. Vamos dar uma olhadinha, ainda que é um pouco longo, mas... Pai, estou cheio, a escola é coisa de panaca. Qual o problema, meu filho? Ah, não presta para nada, não aprendo nada. Bem, você não consegue ver nenhum benefício agora, mas eu senti a mesma coisa quando tinha a tua idade, mas com o tempo foi importante. Então o pai já de cara diz, recriminando o autor, né? Avalia o que ele está falando, já começa a dar conselhos a partir da própria experiência, mas ainda não parou para escutar o outro, né? Ah, já passei 10 anos na escola, o que adianta saber a equação tal, se eu vou ser mecânico de carro? Mecânico de carro, você deve estar brincando. Aí já emitiu um juízo, né? Vai fazendo... Então tem esse diálogo, e ele imagina como é que seria o diálogo se o pai soubesse escutar bem o que o filho de fato está querendo dizer em cada momento. Ele traz um dado, né? Uma pesquisa, vai saber, né? Mas que 10% da comunicação que há entre nós está nas palavras, 30% está nos sons, outros sons que não são palavras, e 60% na linguagem corporal. Interessante, né? Grande maioria da comunicação entre os homens se dá na linguagem corporal, no olhar, com o franzo a testa, com o foco, a atenção, sorrio. A gente comunica muito, e é verdade, não sei se essas proporções, né? Mas então o filho começa, estou cheio da escola e tal. E o que isso quer dizer? O balãozinho do guri: quero conversar com você, ter a tua atenção. Por isso fala com uma coisa mais forte, né? Qual o problema, filho? E o guri, você está interessado, ótimo.
Ah, não presta para nada, não aprendo coisa alguma. No fundo ele quer dizer, tenho problemas na escola e não estou me sentindo péssimo lá. Ah não, lá vem o capítulo 3 da biografia do papai, quando ele começa a dar os conselhos, né? Agora, se ele te falasse diferente, né? Você está frustrado com a escola. Ah, é isso mesmo que eu estou sentindo, você está me ouvindo. Acho que é algo inútil. Parece que você acha que a escola não está te ajudando para nada, não é? Então, deixa-me ver, é isso mesmo que você quer dizer? Bem, mais ou menos, responde o rapaz, responderia diferente já. Não é exatamente isso que eu quero dizer. Eu não sei, pai, eu fico pensando, o meu amigo tal, ele saiu da escola, está trabalhando, está ganhando dinheiro, isso é uma coisa boa. Ah, então você acha que ele fez a coisa certa? Sim, mas também em certo modo, interessante, né? Se o pai opõe, de fato, ele se reforça naquela postura. Agora, se o pai questiona, a gente se obriga a questionar o que eu estou dizendo. Bem, será que é isso mesmo que eu penso, né? E é o que acontece, e é o que acontece mesmo no diálogo imaginado aqui pelo autor, né? Então, enfim, não vou ler tudo, porque já perderia muito tempo com isso. Mas, no fundo, ele mostra como uma postura, o que ele chama de escuta empática, de parar, de ouvir, de tentar sinceramente entender o que o outro quer me dizer, o que ele está sentindo, não só o que ele está falando, a lógica das palavras, mas a emoção que está ali de trás, ou as frustrações ou esperanças. Permite com que se estabeleça um diálogo frutífero, fecundo, profundo, né? E assim o pai consegue entender, no fundo, que o problema do filho era que ele tinha tirado uma nota muito ruim lá em redação, ou alguma coisa assim, e aí juntos começam a buscar uma maneira de enfrentar aquela situação, ao invés de chegar com um juízo severo e dar soluções prontas, né? E me parece muito acertado isso daí mesmo, né? E ele diz, olha, não se trata apenas, outra vez o Stephen Covey, o autor do livro, não se trata apenas de técnicas de comunicação que às vezes a gente aprende em cursos por aí, mas que são coisas às vezes um pouco artificiais, como repetir o que o outro está dizendo. Às vezes só aplica isso daí, o outro, tudo bem, pode ajudar a tentar entender, tentar escutar, mas às vezes o outro pode se sentir até meio ofendido, né? Se tudo que eu falo ele repete, sei lá, está dando uma técnica, uma coisa meio artificial. Mas o outro tem que perceber, mais do que uma técnica, um interesse real, uma abertura para ouvir coisas, para ouvir opiniões, às vezes divergentes da minha, né? Só quando há essa verdadeira abertura, quando eu primeiro me permito ser influenciado pelo outro e não estou me isolado nas minhas ideias, nos meus conceitos, no meu afazer aqui, na minha ocupação. Agora, quando eu me abro, paro, dedico a minha atenção, aí sim eu vou ser capaz também de influenciar o outro. Interessante, né? A minha abertura para ser influenciado é que me vai dar abertura para que eu seja capaz também de influenciar o outro. E isso é essa comunicação que não fica só, não sei, né? Essa comunicação de elevador, que a pessoa troca ali só amenidades, ou quando pega um táxi, né? Que fala do tempo, mas quando há uma comunicação profunda, em que cada um abre a sua intimidade para o outro e há uma troca ali, né? Há uma transmissão de coisas importantes, de valores. E por isso a gente vai vendo como a amizade é um grande âmbito de comunicação. Quem sabe é o grande âmbito mais poderoso de comunicação mais profunda. Louis Lavelle diz que há coisas que só a amizade é capaz de comunicar. Só um olhar atento e com esse interesse que dá o amor é capaz de captar e dar abertura para que se fale. Então, com essa meditação, vamos terminar essa série de meditações sobre a amizade. Essa é a sexta e última, falando sobre amizade e apostolado. Com isso termina o último tema dessa carta que escreveu para lá do Opus Dei, 1º de novembro do ano passado. Amizade e apostolado. Falamos de amizade, fraternidade, amizade com Jesus Cristo, e amizade de sinceridade, as virtudes mais importantes, os elementos mais próximos. E agora é a amizade e apostolado, que é isso, a comunicação da fé. O que a amizade tem a ver com isso, né? Com esse fazer apostolado, como fizeram os apóstolos, que Jesus convocou e disse que fossem pelo mundo e pregassem o evangelho a toda criatura.
como ensinasse aquilo que ele lhes tinha ensinado, que eles também transmitissem isso aos outros. Isso tem muito a ver com a amizade. São José Maria, ele falava muito disso, do apostolado da amizade. E ele, era a maneira que ele recomendava, assim, o método, entre aspas, que ele dizia de fazer apostolado. Claro, ele falava também apostolado da opinião pública, apostolado epistolar, de escrever cartas, né? Naquela época, quando ainda se escreviam cartas, né? E vários tipos de apostolado. Mas o que ele falava assim, olha, muda o mundo mesmo, o que fez com que os cristãos conquistassem o Império Romano foi esse apostolado, do fermento na massa, da pessoa ali, da luz no meio do mundo, do sal da terra, das pessoas com seus próximos iguais, com quem estabelece relações afetivas. Nessas relações foi onde se comunicou a fé. De uma maneira, numa palavra, na amizade. O apostolado da amizade. E ao falar disso, ele dizia, e com ele também nós falaremos, né? A importância de entender bem isso, de não cair no erro de instrumentalizar a amizade. É a primeira ideia da nossa meditação, esse termo que ele falava, né? Não instrumentalizar a amizade. Ok, apostolado da amizade, mas não é que, então, eu vou ser amigo para fazer apostolado, não. O que significa instrumentalizar? Instrumentalizar, usar instrumentos e instrumentalizar é algo ruim? Não. Os instrumentos são muito importantes na vida, né? A gente precisa de ferramentas, instrumentos para fazer as coisas. Agora, instrumentalizar algo é, a princípio, algo ruim e implica colocar algo grande ao serviço de algo inferior. Isso é instrumentalizar algo. Isso a gente quer dizer quando a gente fala de instrumentalizar. Eu me senti usado, às vezes as pessoas falam isso daí, né? E como algo ruim, me senti usado. Já Kant, nos seus princípios morais, ele acertou, né? Ele não merece daí, né? De que a pessoa humana sempre tem que ser vista como um fim em si. Ele tem razão, né? A pessoa humana é algo muito importante, né? Se eu começo a olhar para as pessoas como instrumentos, já está errado isso daí. Algumas pessoas até diz que tem uma certa ojeriza pela expressão recursos humanos. A empresa tem o departamento de recursos humanos. Bem, se entende, né? Tem ali os recursos materiais, mas de fato soa um pouco assim, né? Eu sou um recurso da empresa, né? A empresa recorre a mim quando ela precisa de... Tem aqui uma chave de fenda, tem ali os papéis, tem a impressora e tem o fulaninho. O que eu vou usar hoje, né? Um pouco... Bem, parece diminuir, eu não sou como uma impressora, como um carro, eu sou uma pessoa humana. Não se pode instrumentalizar, a pessoa sempre é um fim em si. E por isso, para ser algo odioso, né? Quando a gente instrumentaliza algo mais importante para um interesse menor. Algumas pessoas também se sentem um pouco incomodadas com esse chamado marketing indireto, né? Parece que tem outro nome isso daí, não lembro agora, mas que é isso, né? Que a venda a partir das minhas relações familiares, os meus amigos. Tem muitas empresas hoje que seguem essa estrutura. Eu compro, em vez de montar uma loja virtual ou física, eu sou o vendedor que vendo para o meu primo e para o meu amigo do escritório. Enfim, conheço muita gente que ganha vida assim, de forma muito honesta e boa, né? Agora tem que tomar cuidado para não instrumentalizar de fato, né? Então eu vou ficar amigo, vou ficar mais próximo lá dos meus primos, vou lá na festa, eu não iria, mas eu vou porque assim minha networking, aí eu posso vender mais. Se a pessoa nota que eu estou com esse sentimento, ela vai sentir uma rejeição, uma ojeriza, né? Bem, no fundo tu tá buscando a minha amizade porque tu tem um interesse comercial, tu vê em mim uma fonte de renda para ti, como assim? Isso seria instrumentalizar aquela relação, misturar, né, um fim menor, que é o meu proveito financeiro, que ainda que não é uma coisa ruim, uma coisa boa, mas eu não posso olhar para pessoas como meros meios para isso, para as relações familiares. Também outro exemplo impedimentos matrimoniais, vários impedimentos canônicos para o matrimônio.
Um deles, os familiares, é o mais típico, né? Não pode casar irmão com irmão. Mas por exemplo, também com enteado, mesmo que não haja um vínculo sanguíneo, que até tem razões biológicas para que haja aquele impedimento, mas também, mesmo que seja um vínculo só de convivência, que é o filho de uma viúva que casou com não sei o quê, e aí o filho não pode, né, com o filho do outro, do viúvo, não pode. Por quê? Para preservar o âmbito, olha, eles vão morar aqui na mesma casa, vão ser como irmão, então que não se misturem as coisas, que uma relação de familiar de irmão e junto tem uma coisa ali romântica. Não, aqui tem que estar tranquilo, não tem que ter uma diferente, sei lá, se vão num outro âmbito, que aí sim estão conhecendo gente, possíveis namorados ou namoradas. Então é preciso preservar ali o âmbito familiar, algo grande que não pode ser. Então é interessante, né, que a gente preserve alguns âmbitos. E a amizade, algo assim acontece, né? A gente não pode ver na amizade como um instrumento para outras coisas. Dizia São José Maria: vocês atuarão assim, filhas e filhos meus, não certamente para se utilizarem da amizade como de uma tática de penetração social. Isso faria a amizade perder o valor intrínseco que tem. Tem um valor intrínseco, eu não posso usar ela para algo. Não, primeiro é a caridade, né? Fala Jesus. O amor, se não tiver amor, nada me servirá. Tem que amar Deus e amar o próximo como a mim mesmo. Isso é o primeiro, isso é o mais importante. Então isso implica um respeito muito profundo pela pessoa humana, não com uma visão utilitarista. E uma manifestação disso é nunca querer forçar as pessoas a nada. Seria um erro, né? Por exemplo, se a pessoa não tem a mesma fé que eu tenho, então vou lá, né, querer forçar. Não, escreve numa carta de 65, São José Maria: minhas filhas e filhos, fé rija, fé viva, que atue com caridade, veritatem facientes in caritate. Verdade e caridade, não tem nem que abrir mão de nenhuma das duas coisas. Ou eu tenho fé, ou eu trato as pessoas com tolerância, ou eu respeito. Não, é as duas coisas, né? Não posso optar. Para ser legal com as pessoas, então abdico da fé. Então não tenho uma fé, eu tenho que tocar toda a religião é igual. Não, também não é isso, né? Ah não, porque agora eu tenho fé, então eu trato de impor e que goela abaixo, então também não é isso. Veritatis facientes in caritate. Veritatem facientes in caritate, de São Paulo aos Efésios. Buscando a verdade na caridade, no respeito. Mantenham esse espírito em suas relações com os nossos irmãos separados e com os não cristãos. Para com todos amor, para com todos caridade, para com todos amizade. Jamais algum dos que vieram às nossas obras corporativas foi incomodado por suas convicções religiosas. E a nenhum falamos a nossa fé se ele não o desejar. Então, respeito assim, com as pessoas, não quer que eu fique falando ali, eu não vou falar, né? A amizade, primeiro vem a amizade precede o apostolado. E por isso não é, eu sou amigo dos que pensam como eu sou amigo daqueles que torcem para o meu time, eu sou amigo daqueles que têm a mesma fé que eu. Não, primeiro eu sou amigo, depois a gente já vai ver se que coisas coincidimos ou não. Isso sim, sabendo que a amizade não se trata de uma situação então estática, congelada. Perderia muito até o próprio valor da amizade se a gente entendesse ela assim, né? Cada um na sua. Não bem isso, né? A amizade é um processo de enriquecimento mútuo, em que eu comunico, sei lá, os meus gostos musicais. Na minha adolescência, as bandas que eu aprendi a gostar foi muito recebi dos meus amigos. E um enriquecia o outro. Já vi essa nova música, sensacional. Esse disco aqui é incrível. E aí, me passa, deixa eu ver esse livro, eu adorei. É assim, né? Assim que a gente vai se enriquecendo, a amizade nos faz abrirmos para novos valores, é algo normal, não é cada um na sua e ninguém fala, não, isso não é amizade verdadeira, né? E por isso a gente chega na segunda, uma vez feita essa ressalva, a gente chega na segunda ideia, que a amizade, o zelo apostólico, é algo perfeitamente legítimo. Bem entendido, primeiro a amizade, sem querer instrumentalizá-la, querer levar minha fé para as outras pessoas, não tem nada de interesseiro, de um interesse egoísta, mas pelo contrário, é fruto de um amor autêntico, pode ser e deve ser, fruto de um amor a Deus e do amor ao próximo, de querer, seguindo aquele mandamento do Senhor, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus foi o que ele mesmo fez e nos pede que façamos isso, e isso é algo santo, nobre e belo, não há nada de errado nisso. São José Maria, ele definia assim, né? O apostolado é dar
as pessoas que amamos aquilo que nos faz felizes. Me parece uma fórmula interessante, né? Aquilo que me faz feliz eu procuro comunicar, procuro compartilhar com as pessoas, né? Curtir e compartilhar, né? Nas redes sociais. E se eu não tenho esse instinto de compartilhar, bem, ou é por duas uma, ou porque aquilo, não sei, não me move tanto, não me faz tão feliz, ou porque eu não estou preocupado com o outro, né? Ou porque é alguém distante que não me diz respeito, não estou muito preocupado. Então, faça o que queira. Agora, se alguém próximo, a quem eu amo, e eu tenho a possibilidade de passar algo que me faz muito feliz, eu vou fazer isso daí. É natural, o bem de per si difusivo. E é lógico que eu faça isso com o que mais me faz feliz, que eu faça isso com a minha fé. É algo perfeitamente natural. É o que Jesus nos pede quando falava com São Pedro: tu me amas? Amas-me? Pace oves meas. Apacenta as minhas ovelhas. O teu amor por mim, então, deve te levar a cuidar das minhas ovelhas. O amor a Deus me leva ao amor ao próximo, e uma coisa leva a outra. E eu amo o meu próximo levando ele a que ame a Deus. Aquilo de graça recebeste, de graça dai, diz Jesus. É algo natural, espontâneo e diria inclusive necessário da fé cristã, de experimentar essa alegria da vida junto a Deus, da vida do amor a Cristo, que eu queira compartilhar isso com as pessoas. Não querer fazê-lo é um egoísmo, ou é falta de fé, ou é egoísmo. Já uma vez tenho contado dessa comparação que se faz entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia é aquele que recebe as águas das colinas do Golã, e é um mar cheio de peixes e vida, muita pescaria, e dele nasce o Rio Jordão, que vai ao sul e termina então no Mar Morto. E a água que chega no Mar Morto ali termina, para ali, não vai para nenhum oceano nem nada, ela simplesmente evapora. É uma coisa engraçada, né? E esse mar é morto pelo sal, não tem vida. Interessante, o lago que recebe e transmite é cheio de vida, o que só recebe é morto. De maneira, um cristão que só recebe a graça, a fé, mas que não transmite, não vai ter vida, não vai ter vida sobrenatural. A gente tem que transmitir, é algo que eu recebi, eu tenho que dar. É algo, um instinto humano e sobrenatural, querer comunicar a fé, quando há um amor verdadeiro, quando é uma fé autêntica. Então não é algo estranho, um interesse, sei lá, que alguém teria que ter vergonha, porque eu quero comunicar a fé para as pessoas. Às vezes tem um pouco isso daí, né? Não, eu não quero converter ninguém. As pessoas falam como se fosse um mérito. Não me parece que haja nada de mérito nisso. Eu quero converter todo mundo, é isso que eu quero, né? Eu quero que todo mundo seja, e em primeiro lugar eu quero que todo mundo ame a Deus e seja super santo no céu, e conheça nosso Jesus Cristo e Nossa Senhora, tenha devoção à Eucaristia, mais do que eu tenho. É lógico. Ah, não, mas tem que respeitar. Claro, uma coisa não tem a ver com a outra. Vamos respeitar, sim, o que cada um pensa, não vou impor nada a ninguém. Mas para isso não abro mão da verdade, né? Pela caridade. Eu quero as duas coisas juntas. Esse é o espírito do Evangelho, me parece, né? Não o relativismo religioso em prol de uma tolerância na convivência. Não. A verdadeira tolerância nasce do amor. E o amor quer o bem do outro, né? E por isso quer comunicar aquilo que me faz feliz, aquilo que eu acho que é a verdade, aquilo que preenche de luz a minha vida, né? Isso é o zelo apostólico, que é o que vai brotar naturalmente da amizade e da fé. O apostolado da amizade, o apostolado nasce da amizade. Primeiro vem a amizade, mas ela tem como que um filho natural, que é o apostolado para quem tem fé. Comunicar àquela pessoa que eu amo, aquilo que me faz feliz, que me faz muito feliz, né? Que é a fé, que é o sentido de que essa vida não termina aqui, que é a convicção de saber que Deus é meu Pai, que me ama, e saber que eu tenho o perdão dos meus pecados, se eu me arrependo, eu posso pedir perdão e Ele me perdoa. É isso tudo, né?
Como é que eu não vou querer comunicar isso para um amigo? Para alguém que importa para mim? Diz o prelado nessa carta sobre a amizade, o prelado do Opus Dei, a amizade tem um valor intrínseco, porque denota uma preocupação sincera com a outra pessoa. Assim, a própria amizade é apostolado. Interessante, né? A própria amizade é uma coisa nasce da outra. A amizade já é uma forma de apostolado. A própria amizade é um diálogo em que damos e recebemos luz, em que surgem projetos numa mútua abertura de horizontes, em que nos alegramos pelo que é bom e nos apoiamos no que é difícil, em que passamos bons momentos porque Deus nos quer contentes. Quando uma amizade é assim, leal e sincera, ela não pode ser instrumentalizada. Simplesmente um amigo deseja transmitir ao outro o bem que experimenta em sua vida. Então não é nada de instrumentalização aqui, Não, é o processo normal da amizade, né? que é comunicar as coisas boas. E como é que se dá essa comunicação? E aqui a gente entra na nossa última ideia, terceira última ideia. Olha, como fala aqui, convivendo, momentos gostosos, apoiar em momentos difíceis, abrir-se para descobertas, de uma maneira muito natural, muito espontânea que vem da convivência. Agora, também, diz aqui com a palavra, também falando coisas, seja da forma espontânea, natural, agora que haja também um certo propósito, um certo cálculo para eu comunicar a fé para um amigo, Não há nada de errado nisso. E me parece importante também pensar isso daí. O Stephen Covey fala, né, de fazer isso, de pensar, ele para ali com a esposa e conversam sobre um filho e sobre outro, e pensam como é que a gente pode ajudar, né, esse filho e aquele outro. E isso não tão, sei lá, estão querendo me enganar, estão querendo me manipular. Não, pelo contrário, é um interesse real e sincero. E quando ele fala, olha, se tu está lendo um livro aqui sobre essa comunicação empática, talvez possas até sentar com o teu cônjuge, com o teu filho, com o teu pai, e dizer, olha pai, estou lendo esse livro aqui sobre comunicação empática, eu quero aprender como a entender e escutar melhor as pessoas. Se tu puderes me ajudar, que eu às vezes nem sempre eu consigo. Ou seja, cartas na mesa, transparência. E o que não implica, então tem que ser algo absolutamente espontâneo, que vem na hora. Bem, também, mas que haja um esforço de transformação, que haja um cálculo, entre aspas, como uma pessoa que está querendo melhorar lá o forehand ali no tênis, então ele perde um pouco a naturalidade para a maneira de segurar a raquete, ele se força. Não há algo errado nisso, né? Pelo contrário. Então, é bom que a gente tenha também esse espírito, pensar como eu posso aproximar essa pessoa de Deus. Diz outra vez ali essa carta sobre a amizade. Normalmente faremos isso sem perceber, por meio do exemplo, da alegria, de um desejo de servir que se expressa em mil pequenos gestos. No entanto, o valor do testemunho não significa que se deve manter em silêncio a palavra. Por que aqui não havemos de falar de Jesus, contar aos outros que Ele nos dá a força de viver, que é bom conversar com Ele, que nos faz bem meditar as suas palavras? A amizade desemboca assim naturalmente na confidência pessoal, cheia de delicadeza e respeito à liberdade, uma consequência da autenticidade dessa amizade. E a expressão, para ser mais preciso, que falava São José Maria, era apostolado da amizade e confidência. Em geral ele falava dessas duas formas, né? Apostolado da amizade e confidência. Ou seja, a amizade, que é a convivência, compartilhar momentos, que inclui confidência, conversas íntimas, profundas, em que eu me abro, falo e escuto. Assim escreveu ele em Caminho, São José Maria, essas palavras que tão a tempo deixas cair ao ouvido do amigo que vacila, a conversa orientadora que soubeste provocar oportunamente e o conselho profissional que melhora o seu trabalho universitário, a discreta indiscrição que te faz sugerir imprevistos horizontes de zelo, tudo isso é apostolado da confidência. Apostolado da confidência. Falar aquele comentário na hora certa, falar com aquela pessoa isso e aquilo. Assim ele enumera como é que é esse apostolado da confidência, que nós devemos buscar fazer também com as pessoas da nossa volta, com toda a naturalidade e alegria.
aquele que escuta a palavra de Deus e a põe em prática. Esse é a minha mãe, meu irmão. A proximidade, né, vem também com esse escutar, ouvir e falar, comunicar a palavra de Deus para as pessoas, fazendo delas nossos irmãos, fazendo nossos amigos, estreitando as relações que há entre nós, comunicando também a palavra de Deus para os outros. E quem melhor fez isso foi Nossa Senhora. A gente pode imaginar ela com aquelas santas mulheres, com os apóstolos, criando aquele âmbito, né, de fraternidade, como a gente falava na meditação passada, ouvindo e falando e comunicando a fé em seu Filho e a gratidão. Então pensamos ela também que nos faça cada vez melhores amigos às pessoas, também querendo comunicá-las a nossa fé, essa grande coisa que nos faz tão felizes. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.